Se você tá em dúvida que o assassino da Marielle e do Anderson, o miliciano Rony Lessa, vai delatar quem foi o mandante, deixa eu confortar o seu coraçãozinho, ele não vai delatar. Ele já delatou! Olha, meus herculóides, quando o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, disse que o assassinato de Marielle seria desvendado completamente ainda nesse primeiro trimestre, era porque ele já sabia que o ex-PM, o Rony Lessa, tinha resolvido abrir o bico. Ah, Jota, mas os advogados de Lessa negam ter conhecimento de que o ex-PM tenha fechado o acordo da delação. Isso mesmo, eles negam que tenha fechado o acordo, que já tenha sido homologado. Mas eles não negam que ele abriu o bico. Eu só sei que as declarações do diretor da PF nesses últimos dias têm deixado muita gente passando mal. Tá passando mal. Tá passando mal. Olha, meus herculóides, saiu na coluna do Lauro Jardim do O Globo e depois saíram vários veículos de comunicação de que o Lessa acertou o acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O Rony Lessa tá preso pelo crime já tem assim, uns 4 anos e ele passou a maior parte desse tempo aí em presídios federais de segurança máxima, onde o isolamento é assim quase total, onde o tratamento é mais especial, e talvez tenha sido isso que ajudou ele, a cabecinha dele, a ter novos horizontes, a levar a vida para outro lugar, e de repente o Lessa resolveu entregar todo mundo. Agorinha. Então veja, eu quero que você pense comigo, vamos botar o quê? Para o diretor da Polícia Federal adiantar com certeza sobre o prazo de elucidação do caso, é porque ele já tinha muita carta na manga. E essas informações não é coisa pouca não, porque quem matou a gente já sabe. O que aconteceu, a gente também já sabe. Inclusive, foi seu próprio parceiro, Elcio Queiroz, que admitiu que ele foi o motorista e que o Rony foi o atirador. Então, a única informação que valeria como moeda de troca para uma delação premiada seria saber quem foi o mandante do crime. Porque se ele não contasse isso, seria a mesma coisa que cagar e limpar com canjica. Então, a delação eu acredito que já aconteceu. O que falta talvez seja a homologação do acordo com o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para que essa delação comece a valer. E o que isso significa? Significa que não é que ele não iria contar tudo, que provavelmente ele já contou tudo para a Polícia Federal. Tá brincando? Tipo, os depoimentos já foram dados, já foram colocados no papel. Agora só falta os ministros do STJ analisarem para fazer essa tal homologação. Agora preste atenção. Como a delação foi no Supremo Tribunal de Justiça, isso pode indicar que quem mandou executar a parlamentar e o seu motorista tem foro de prerrogativa de função. O que é isso, Jota? Aquele famoso foro privilegiado. Eu acho que compreendi. Olha, se você não sabe, o atual defensor de Lessa é o Bruno Castro. E segundo apurou uma reportagem da CNN Brasil, o advogado não vai tomar nenhuma medida precipitada, mas avisou para as pessoas ali próximas de Lessa que o seu escritório não vai atuar para delatores, para caguetes. Inclusive, a defesa de Lessa estava insistindo até hoje na sua inocência, numa tese no qual ele estava assistindo um jogo do Flamengo na hora que aconteceu o crime. Bem, o advogado nega que já exista o acordo. Ou será que não? A Polícia Federal aguarda depoimentos para fechar o caso, tanto de Lessa quanto do Maxwell Corrêa, que está preso em Brasília, também suspeito da participação do crime. Nesse tempo em que ele está preso, o Rony Lessa também foi condenado por outro crime, o tráfico internacional de armas. A polícia encontrou nada menos que 117 fuzis desmontados na casa do amigo do Lessa, e esse amigo confirmou que os fuzis eram mesmo do atirador da Marielle.
E mais um detalhe, viu, que hoje eu tô detalhista. Segundo o secretário da Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, esta foi a maior apreensão de fuzil da história de Rio de Janeiro, superando inclusive a que foi feita no Aeroporto Internacional do Rio lá em 2017. Meus amigos, em março agora faz 6 anos que mataram Marielle e o Anzo. Antes, as investigações estavam sendo tocadas pela Polícia Civil de Rio de Janeiro. E o que tudo indica é que ela não fez nada para solucionar o caso. Inclusive, perdeu as imagens das câmeras de segurança. Se não fosse isso, talvez o caso já tivesse sido solucionado. E só para deixar claro, a investigação só começou a andar mesmo quando Lula venceu e Flávio Dino assumiu o Ministério da Justiça. Foi aí que a Polícia Federal abriu um outro inquérito e começou a investigar junto com a Polícia Civil. Afinal, investigar a milícia dentro do Rio de Janeiro é quase impossível porque tem miliciano infiltrado em todo lugar. 5 anos depois da morte da vereadora Marielle Franco, a Polícia Federal entrou esse ano no caso, depois de uma negociação entre o governo federal e as autoridades de investigação do Rio de Janeiro. E encontrou uma coisa muito importante: vários indícios de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, durante esses anos de investigação, alguns policiais envolvidos no inquérito trabalharam para dificultar a investigação do encontro dos assassinos da Marielle e do motorista Anderson Gomes e dos mandantes. Bem, o assassinato da vereadora e do seu motorista foi um crime político e, portanto, é fundamental para a política e para a justiça brasileira que seja elucidado e que todos os culpados sejam presos. É um caso fundamental pelo seu simbolismo de defesa das mulheres da política e, portanto, em defesa da democracia brasileira. Desde os anos 2000 que eu tô numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso.